eu sou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel, não há o que temer. Com minha mão eu serei fiel. Amém? Em fervente oração vem o teu coração. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 8, e ele diz que o conhecimento traz orgulho, mas que o amor fortalece. O mesmo Paulo vai dizer também aos Coríntios, no capítulo 13, que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor seria inútil. Se eu tivesse o dom de profecia, se eu entendesse tudo sobre Deus, se eu tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse fé para mover montanhas, sem amor seria inútil. Se eu desse tudo aos pobres, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor seria inútil. Que tragédia viver uma religião inútil. Que tragédia frequentar anos uma igreja, confessar anos uma religião e ser inútil. Que tragédia ter argumentos excelentes a respeito do que é certo e tudo isso ser inútil. Que tragédia se parecermos bons o tempo todo e no final ser inútil. Eu quero convidar vocês para sermos úteis. E para sermos úteis, precisamos amar. Mas o amor não é nosso, não está em nós. Vamos clamar ao Senhor por aquilo que não nos pertence, mas que fará a diferença quando começarmos realmente a termos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a sermos úteis. Eu não estou pedindo por eficiência, eu estou pedindo por significado. Eu estou pedindo ao Senhor por mim e pelos meus irmãos, esses que estão aqui, os que estão assistindo e os que um dia talvez até vejam essa oração. Eu
estou orando por aqueles que conhecem o Senhor de nome, mas ainda não conheceram o seu amor. Eu estou orando por nós que temos religião, que temos aparência de bons, mas que no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, na forma como tratamos as pessoas que nos servem, na forma como tratamos as pessoas sem rosto e sem nome. Eu estou orando por nós que de sábado após sábado cantamos sobre o Senhor, pregamos sobre o Senhor, ouvimos sobre o Senhor, mas que no cotidiano das segundas-feiras, na forma como nós tratamos os nossos negócios, os nossos filhos, os nossos empregados, os nossos patrões, nessa forma de relação, denunciamos que a nossa presença aqui, sábado após sábado, tem sido inútil. Ó Senhor nosso Deus, ao Senhor confessamos a nossa incapacidade de amar, mas também do Senhor esperamos por esse poder. Dá-nos o poder do amor, dá-nos o poder de sermos transformados pelo amor, que o nosso caráter seja confrontado pelo seu amor, que o seu amor quebre o nosso orgulho e a nossa vaidade, e que o seu amor nos torne pessoas tão agradáveis de se conviver, que as outras pessoas também queiram conhecer o Senhor. Nós te pedimos por nós, por quem amamos, por quem está aqui, por quem nunca esteve. Nós pedimos pela sua presença em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares brotar. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, crianças. Vocês estão felizes? Ah, eu também estou feliz. Esse é um momento que eu gosto muito. E eu estou feliz porque eu estou vendo vocês, né? A gente está um pouquinho assim, mas está muito bom ver vocês. Crianças, eu quero começar com uma leitura da Bíblia. Eu já marquei aqui, ó. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Gálatas 5, 22. Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ai, que lindo! A Anne sabe todos. Muito bem. Mas o que será que é mansidão? Quando você cuida de uma pessoa, você é manso com ela. Você cuida como você vai se tratar com ela ali, né? Você é calmo,
tranquilo, né? Humilde, não tem agressividade, né? Não é uma pessoa brava, né? Pessoa mansa não é assim, né? E Jesus é o melhor exemplo de uma pessoa que tem mansidão. Na Bíblia, a gente pode ver isso em várias histórias que falam de Jesus, né? No comportamento dele. E aí eu queria falar de uma que eu gosto muito, para dar o exemplo para vocês. Certa vez, em uma das viagens de Jesus, quando ele voltava para Galileia com os discípulos, ele passou por um lugar chamado Samaria. Isso mesmo, Anne. Os judeus não gostavam de passar por ali, aonde moravam os samaritanos. Porque, como a Anne disse, os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Eles não eram amigos, né? Eles tinham algumas diferenças no modo de viver e na maneira de adorar a Deus. E aí eles faziam disso uma confusão, um motivo para ficar brigando. Eles davam a volta para não passar por ali. Exatamente. Mas Jesus, ele quis passar por ali. Tem essa parte também, mas eu não vou chegar nessa. Ele resolveu passar ali em Samaria, né? E por que ele resolveu passar ali? Porque ele não é como outros judeus, né? Jesus não tem inimigos. Ele ama todas as pessoas. E ele sabia que lá na cidade de Samaria tinha uma pessoa que precisava conhecer ele. E então, eles caminharam bastante. Ficaram cansados, ficaram com fome e ficaram com sede. E então, chegando ali em uma das cidades de Samaria, Jesus encontrou então um poço de água e ele sentou ali no poço, o poço de Jacó. Vocês sabem para que servia um poço de água? Para pegar água. Exatamente, Anne, porque naquela época não era só abrir a torneira, né? Não tinha filtro, tinha que ir até o poço para pegar água. E então Jesus estava ali sentado à beira do poço. Quando então uma pessoa veio pegar água. Quem será? Uma mulher samaritana, exatamente. E a mulher chegou com seu jarro bem grande e pesado. E ela foi lá pegar a água do poço. E quando ela pegou a água do poço, exatamente, Jesus perguntou para ela: mulher, você pode me dar um pouco de água para beber? E o que ela falou? Ela ficou admirada. Como assim? E ela falou: como? O Senhor, sendo judeu, está falando comigo, uma mulher samaritana? E o Senhor está me pedindo água para beber? Não era um comportamento comum dos judeus, né? Mas Jesus não é como todos os outros. E eles começaram a conversar. Jesus, de uma maneira mansa, tranquila, começou a conversar com ela. E Jesus revelou os pecados que a mulher samaritana havia cometido e como ela vivia. Mas Jesus não repreendeu a mulher samaritana. Ele falou calmo, de uma maneira respeitosa. Ele ouviu a mulher samaritana e ele, sabe o que ele fez também?
ele compreendeu, ele acolheu a mulher samaritana. E então, ele até prometeu para ela o quê? Ele tem o quê? A salvação, né? Que é a história da água da vida. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Essa mulher ficou tão animada que ela fez o quê, Anne? Saiu correndo para dentro da cidade para falar daquele encontro. E ela falava, gente, venham, eu conheci um homem que falou das coisas que eu faço. Ele deve ser o Cristo, não é? E as pessoas foram até lá, até Jesus. E a Bíblia diz que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher e das coisas que eles ouviram de Jesus. Olha que legal. E foi mais legal ainda, que as pessoas estavam tão felizes com a presença de Jesus ali, ele era tão agradável, a mansidão é algo tão boa, né? Que elas queriam que Jesus ficasse lá. E Jesus ficou 2 dias com elas. Olha que legal. Ah, gente, muito bom, né? Então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana é um bom exemplo sobre ser manso. A mansidão nos ajuda, a sermos amigos, a termos um bom relacionamento, a ter paz uns com os outros. Não é legal? Vocês querem ser manso? Querem ter esse fruto do Espírito? Hã? Sim, né? Eu também quero. Vamos orar então? Vamos? Posição para orar. Posição para a oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado por nos ensinar a sermos como Jesus, a ter um bom exemplo de mansidão. Pai querido, nos dê este fruto do Espírito, para que a gente consiga ter bons relacionamentos, para que a gente consiga amar o nosso próximo e que a gente seja um servo de excelência, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Que nessa manhã você possa ouvir a voz de Deus chamando ao seu coração. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti, chama por mim. Ele a cada dia convida todos nós a termos um relacionamento de intimidade com Ele. Quanto maior for o nosso relacionamento, quanto maior for a nossa intimidade com Ele, mais fácil a gente vai ouvir a voz dele. Eu espero que você consiga ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para falar ao teu coração nessa manhã. Quero ouvir vocês. Manso e suave. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti, por mim. Eis que a porta está esperando. Espera por ti, por mim. Vem já. Manso e suave.
suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Hoje aqui você já viu, você já ouviu, você já louvou, você já pediu, e alguns de nós até puderam sentir. E agora chegou o momento de agradecer. E antes da gente partir para a reflexão, eu queria lembrar você que esse é o momento de você ofertar. E a oferta pode ser entregue aqui nessas caixas, no corredor da igreja, lá em cima na igrejinha. Ou se você preferir, pode ser por meio de Pix. Os QR Codes estão aí nos encostos das cadeiras. Isso já foi dito anteriormente, mas eu preciso repetir aqui. Você sabe, nós somos uma instituição, nós somos uma igreja. E quando você faz a sua doação aqui ou ali, ou por meio dos canais digitais, uma parte fica aqui na igreja, a outra parte é enviada para a instituição para dividir entre as outras igrejas. Agora, se o seu desejo for para que a sua oferta, a sua doação fique integralmente aqui na igreja, basta, nos canais digitais, Pix, depósito, o que for, você termine sua oferta com 7 centavos. Dito isso, eu queria que a gente fizesse um exercício de imaginação aqui hoje. Se for necessário, feche seus olhos. Imagine um homem idoso, bem idoso, 165 anos, para ser mais preciso. Abraão está sentado, cansado, afinal, 165 anos se passaram. E ele olha ali, vê seus 2 netinhos, Esaú, Jacó, que passam correndo, brincando ali na sua frente. E um sentimento o visita, era o contentamento, e tinha um gosto, e o gosto era doce. A vida dele está chegando ao fim, e as lembranças sempre nos visitam nesse momento. Ele se lembrou de Sara, do seu sorriso, lembrou do sacrifício que foi pedido sobre Isaac. Agora o menino tem 66 anos. Lembrou do filho que ele despediu, Ismael, que agora tem 80 anos, 12 filhos, e cada um deles príncipes em sua terra. Deus garante o que ele promete. Se lembrou do chamado de Deus, claro, tudo que ele viveu, entre avanços e retrocessos, como qualquer um de nós. Todas as experiências em Deus foram bem-vindas e bem vividas. Criou altares, construiu altares, ofertou, mas tudo isso não poupou Abraão das mazelas da vida. Mas quando ele olha para trás, o sentimento é de contentamento, de paz, de estar com Deus e em Deus. E estar com Deus faz toda a diferença, pois nós temos a honra, o privilégio de construir altares, ofertar e invocar em seu nome. Abraão já está terminando sua jornada, e a gratidão que brota em sua alma nunca foi tão profunda como agora. Que bênção! A sua história tem altares, tem ofertas. O Deus que esteve ao lado de Abraão é o mesmo que está aqui do seu lado e do meu lado hoje. E Ele tem planos grandiosos para você e para mim. Submeta-se.
sustento, sou teu Deus. Meu Pai, posso sentir tua mão amparar. Em cada momento tu estavas lá, cuidando em mim, guardando, és meu Deus. Tu 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 és meu Deus. Filho, eu cuido de ti com todo o meu amor. Lembre de mim por onde quer que for. Cuide do que é meu, que por um tempo será teu. E não se esqueça que eu sou teu Deus. Você pode se colocar em pé? A Bíblia diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que é o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E eu te convido a abrir o seu coração em adoração a Ele, por tudo que Ele fez e faz, e ainda fará por você. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sou
erguer as suas mãos aos céus. Esse é o mínimo dos mínimos que a gente pode fazer em adoração ao Pai. Elevo minhas mãos, só Ele é digno, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Nosso bom Deus, graças te damos, porque há bastante tempo João chorava diante do trono, porque não havia alguém digno de abrir o livro com os 7 selos. Naquele momento, uma voz, como uma antífona por todo o universo, invadiu a sala do trono e disse que o Cordeiro morreu. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu e Ele era digno de abrir os 7 selos. Esse mesmo Jesus é aquele ao qual nós cantamos, adoramos e entoamos este nosso louvor. E não há como ser diferente em clamarmos com as nossas vozes, de forma direta. Não há nada melhor do que o Senhor. A gente vive a nossa experiência aí fora, com todo o excesso de dopamina nas mais diversas frentes. Mas aqui nós encontramos não dopamina, mas encontramos o Senhor que restaura, que redime, que perdoa, que transforma e que nos refaz como vasos novos nas mãos do Senhor. E na consciência da nossa insuficiência, pedimos que mais uma vez o Senhor seja tudo para nós e a Tua palavra seja o objeto das nossas mais reais afeições e de todos os nossos afetos. Que ela crie em nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. Que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações e encontre as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui nesse feriado de Corpus Christi. Que bom que você escolheu estar com a gente na continuidade de mais uma série. No ano de 1513 aconteceu um fato, ou aconteciam alguns fatos que tem uma certa influência sobre o que eu vou falar hoje. Na ocasião, na cidade de Firenze, Itália, Lorenzo de Médici passou a governar. Lorenzo de Médici pertencia a uma família muito rica da Europa medieval. Lorenzo de Médici pertencia à família dos Médicis, que eram banqueiros, mecenas. Eles financiaram Michelangelo, Botticelli. Era uma família bastante influente. A família Médici governou a Florença por muitos anos, séculos até. Mas a família dos Médicis foi expulsa de Florença, porque, embora Florença vivesse um regime republicano, os Médicis tentaram estabelecer uma espécie de uma oligarquia, onde eles concentravam o poder sobre eles, sobre a família deles. Então eles foram expulsos de Florença e a república se instalou. Com o tempo, essa república foi ganhando cada vez mais corpo, mas os Médicis, que eram uma família bastante poderosa e influente, não gostavam bastante disso. Eles pediram então, por influência de um cardeal chamado Giovanni de Médici, também da família dos Médici, que invadisse Florença para restabelecer a república. Este cardeal então influenciou o Papa da época. Eles invadiram a cidade de Florença e restabeleceram a república e restabeleceram os Médicis ao poder. Este Papa, como eu mencionei, chamava Gregório de Médici. E ele foi eleito Papa cardeal. Ele foi eleito logo no ano seguinte, 1513, se tornou Papa, o Papa Leão X. O Papa Leão X, por umas jogadas políticas,
colocou o seu sobrinho, Lorenzo de Médici, no poder. E agora ele, com 21 anos, passou a governar a cidade de Florença. A Itália não era como nós conhecemos hoje. Ela era bastante subdividida em várias regiões. Florença era basicamente uma cidade-estado. Lorenzo de Médici começa então a governar em Florença, e os republicanos, ou os pró-república, foram exilados no campo. Um destes exilados chamava-se Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Nicolau gostava bastante da vida pública, da vida política, e ele pensava: eu preciso voltar para a cidade, eu não aguento mais ficar no campo. Ele escreveu algumas cartas para os seus amigos dizendo: eu não aguento mais essa vida, eu preciso estar na cidade, preciso voltar à vida pública. Então ele teve uma ideia. Embora ele não fosse favorável ao governo, ele era pró-república, ele decidiu escrever alguns conselhos para Lorenzo de Médici. Conselhos de como ele deveria governar, de como ele deveria ser implacável para ser eficaz, de como ele deveria governar com braço de ferro, de como ele deveria optar em não ser amado, mas ser temido, de como ele deveria optar em ser tirânico, cruel e agir com frieza. Por quê? O Ocidente era governado por uma ideia chamada cristianismo. E para ele, Nicolau Maquiavel, o cristianismo, com as suas ideias de autossacrifício, com as suas ideias de mansidão, de gentileza, atrapalhava a manutenção do poder. Então, você que é jovem, 21 anos, se você deseja ser um bom líder, ser um líder de sucesso, você precisa ser tirânico. Nicolau Maquiavel escreveu essas palavras e elas foram compiladas em um livro chamado O Príncipe. Um livro muito estudado, se tornou um clássico, foi publicado póstumamente após a morte de Maquiavel, mas cursos de direito, administração, economia, ciências políticas estudam este livro. Este livro retrata a vida como ela é. A gente às vezes se ressente um pouco das ideias que Maquiavel colocou ali, mas ele estava retratando a realidade da vida, a realidade da sociedade. O ponto é que o cristianismo se propõe a ser uma cosmovisão contracultural à sociedade tirânica. Nós chegamos ao 8º episódio da série O Brilho da Liberdade. E hoje, no 8º episódio, vou falar sobre mansidão, o contrário de tudo aquilo que Maquiavel escreveu no livro O Príncipe. Na semana passada eu falei sobre o Pequeno Príncipe, hoje príncipe, não confundam igual alguns no passado confundiram. Mas o ponto aqui é que a mansidão, ela não é necessariamente uma característica desejada. Porque se eu olho para os frutos do Espírito, mansidão é o gomo non gratus. Amor, ok, precisamos ser pessoas amorosas. Alegria, todos nós desejamos senti-la. Paz, nós oramos por isso. Estamos em guerra, pedimos por paz. Benignidade, bondade, nós também precisamos. A paciência, nós oramos por ela. Fidelidade é importante, todos nós sabemos. E o domínio próprio é um alvo para as nossas vidas. Mas e a mansidão? A mansidão, quem é manso, geralmente não é respeitado. Quem é manso, geralmente é ridicularizado. Quem é manso, é ignorado. Quem é manso, geralmente é atropelado. Mansidão não é necessariamente a característica que eu desejo. Só que tem um detalhe. A mansidão está na lista do fruto do Espírito. E como tal, é algo que Deus quer desenvolver em nós. A pergunta é, o que é mansidão? Como refletir sobre a mansidão e como que ela se aplica nas várias áreas das nossas vidas? Principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. O que é mansidão? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22. O que é mansidão? Primeira pergunta, primeira ideia. O que é mansidão? Gálatas 5, verso 22, nós conhecemos já esse texto, temos lido nas últimas semanas. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Não há lei. Mansidão, para nós é a palavra mansidão, mas para aqueles de fala inglesa é a palavra gentileza. Essa palavra no grego significa poder sob controle. Mansidão no grego significa poder sob controle. 2 ilustrações, 3. Na quinta-feira passada, agora, alguns tiveram o grato privilégio de assistir a seleção jogando. Pode colocar uma luz verde aqui para fazer uma menção sobre isso. E durante o jogo, no segundo tempo, houve uma paralisação, risco de tempestade. Interessante que no Brasil o pessoal joga com poça, com água, com tudo mais. Mas o jogo foi paralisado, risco de tempestade. Na América do Norte, muito comum tempestades, furacões. E o furacão é um fenômeno atmosférico com a junção de água e vento. Água e vento, sem controle, descontrolados, causam uma enorme destruição. Ok. Tudo bem. Mas era para ficar ali, mas vou deixar aqui em homenagem a você. Obrigado. Perfeito. Então, água e vento fora de controle destroem tudo. Quando esta água e este vento são controlados por uma ação humana, eles produzem energia elétrica e eólica. Água e vento descontrolados sob controle. Poder sob controle. Outra ilustração. 1950, o nosso mundo, vários países ao redor do mundo, enfrentaram a doença da poliomielite que causava paralisia, sobretudo em crianças. O vírus da poliomielite causava essa paralisia porque estava então descontrolado. Quando um pesquisador americano, Jonas Salk, controla esse vírus em laboratório, o inativa em laboratório, este vírus descontrolado causava doença, controlado provoca cura. Ele produz uma vacina para prevenir a poliomielite. Então, por uma ação externa, por uma ação humana, o vírus é controlado. Poder sob controle. Mansidão, poder sob controle. Terceiro exemplo, vai ficar mais claro mais para frente, um cavalo. Os gregos, quando falavam sobre mansidão, a imagem de palavras que eles remetiam a esta ideia era a imagem de um cavalo, de um animal sendo domado. O cavalo selvagem, domado, treinado, adestrado, torna-se um cavalo de competição. Eu não entendo muito de cavalos, mas esse é o ponto. Cavalo selvagem, cavalo competidor. 3 ilustrações. 3 exemplos, ou melhor, 4. Abraão. Como que a mansidão se aplica às pessoas, à nossa vida? Abraão, você sabe que Abraão, ele teve um certo conflito com Ló. Não foi bem ele, foram os pastores de Ló, os pastores de Abraão. Eles estavam em conflito por causa do espaço. Os pastores de Abraão, os pastores de Ló. E o que Abraão faz? Ló, seguinte, está aqui toda a terra. Escolha o pedaço que você desejar. Se você for para este lado, eu vou para este. Se você for para este, eu vou para este. Então Ló escolhe, na visão dele, o melhor pedaço de terra e segue. A terra era de Abraão, era direito de Abraão. Deus prometeu a Abraão aquela terra, mas Abraão, ele se sujeita, ele se submete e ele permite que o seu sobrinho Ló obtenha o melhor espaço da terra. Isso é mansidão. Outro exemplo, Moisés. Moisés é tido como o homem mais manso da terra. O texto diz isso. Moisés se tinha em pouca monta. Moisés não fazia prevalecer a sua vontade. Moisés era criticado, questionado, prejudicado até, mas Moisés, entre Deus e o povo, intercedeu por aquele povo que causava muitos problemas para ele. Moisés, o homem mais manso, isso é mansidão. Terceiro exemplo, Davi. Ao longo de 10 anos, Davi foi perseguido por Saul. Davi não tinha nada a ver. Deus escolheu Davi, mas Saul de alguma forma queria erradicar a influência de Davi. Davi perseguido, precisou suportar perseguição, provação em torno desse empreendimento de Saul contra ele. Quarto exemplo e último, Jeremias.
Jeremias foi um profeta que viveu no tempo de Israel, do antigo Israel, e ele foi chamado para pregar uma mensagem contrária às expectativas populares. E Jeremias começa a pregar, e ele é chamado de egocêntrico, individualista, você pensa só em você mesmo. E Jeremias continuou pregando. Diz o texto bíblico que ele se sentia tão irado que era como uma panela de óleo fervente, de água fervente, desculpa. Jeremias continuou pregando a despeito dos muitos questionamentos relacionados a ele. Abraão, Davi, Moisés e Jeremias suportaram. A pergunta que fica para nós, ou as perguntas que ficam para nós é: será que mansidão é suportar tudo calado? Será que mansidão é engolir sapo? Qual é a linha entre mansidão e covardia? Qual é a diferença entre mansidão e frouxidão? Porque todos estes exemplos aqui, se a gente for seguir cada um deles, então eles aguentaram calados, suportaram, enfrentaram as provações. Mansidão é isso? Qual é o momento de falar e qual é o momento de calar? Vamos para mais alguns exemplos, começando com Davi. Acabei de mencionar que Davi foi perseguido por Saul. Em dado momento, Saul chega a uma caverna, e naquela caverna está quem? Davi e os seus homens. Eles estão escondidos. Saul e seus homens estão cansados, chegam e deitam. O que Davi faz na sequência? Ele corta um pedaço da capa de Saul. E logo depois, ele chama Saul. Olha o que ele diz para Saul, 1 Samuel 24, verso 8 a 10. Ó rei meu senhor. Saul olhou para trás. Davi se inclinou e lhe fez reverência. Davi disse: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o colocou nas minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Se Davi tivesse cortado a orla do manto de Saul e tivesse ido embora, ele teria sido considerado como um covarde, como um fraco, passivo diante daquela situação. Mas ele não somente faz isso, como ele confronta Saul. Você acha que eu estou falando mal de você? Você está me perseguindo por uma ideia errada, equivocada sobre mim. Davi confronta Saul para dizer: você está fazendo algo errado contra mim, e é injusto isso que você faz. Davi, um homem manso, confrontou o mal que Saul estava impetrando sobre ele. Outro exemplo, Jacó. Jacó, você sabe, foi morar com o tio Labão, enganou seu irmão para proteger a sua vida, foi morar com o tio Labão. Jacó passou 20 anos morando com o tio Labão. Nos primeiros 14 anos, ele trabalhou para sustentar o engano que o próprio tio colocou sobre ele, entre Lia e Raquel. Você conhece a história. E nos próximos 6 anos seguintes, Jacó teve o seu salário mudado 10 vezes. Não é porque a inflação mudava, mas porque o tio queria de alguma forma prejudicar Jacó. Jacó tinha sucesso, onde Jacó colocava a mão, Deus abençoava, e então Labão, para impedir esse sucesso, mudava o salário de Jacó. Jacó resolve fugir: não aguento mais isso, para mim já chega, já deu, mulheres, vamos embora, pega os nossos filhos, vamos cair fora. E eles saem. 3 dias depois, Labão finalmente alcança Jacó, e Jacó disse, no capítulo 31 de Gênesis, verso 36, Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? E por que o Senhor me persegue com tanta fúria? Havendo apoiado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios da sua casa que eu roubei? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos meus
dos meus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas, as suas cabras nunca perderam as crias, não comi um só carneiro do seu rebanho, não lhes apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, eu assumi o prejuízo, da minha mão o Senhor requeria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos para conseguir o seu rebanho, e 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse pelo Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Jacó confronta o mal, a injustiça. Jacó, considerado um homem manso, confronta o mal e a injustiça. Ele engoliu muito sapo. Ele enfrentou poucas e boas. Mas chegou um momento que eu preciso falar. Ele não foi mal educado, mas ele relatou cada um dos pontos que o tio havia feito com ele. Ele não ofendeu o tio, mas ele disse: o senhor fez isso, 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 isso e isso. Isso não está certo. Paulo, a gente viu isso, o pastor André pregou, Gálatas 2. Paulo, questionado pela igreja, perseguido pela igreja, oprimido pela igreja, em dado momento ele está na igreja da Galácia com os gentios, almoçando, jantando, comendo alguma coisa. Pedro está junto, então chega um pessoal, os líderes da igreja, e Pedro olha e diz: opa, gente, eu estava aqui só conversando, tal, não tem nada a ver com eles. O que Paulo faz? Paulo repreende: você está errado, isso não se faz, isso é acepção de pessoas, você não deveria fazer isso. Paulo repreende, e repreende outros também. Ou seja, Davi, Jacó e Paulo, perseguidos, prejudicados, questionados, mas tanto Davi, quanto Jacó, quanto Paulo, confrontaram o mal. Quando eu citei agora há pouco Abraão, Moisés, Davi e Jeremias, eles foram considerados mansos, porque a força deles consistiu não em saber se impor, mas em saber se controlar. Mansidão é poder sob controle. Mas respondam vocês: Abraão, Moisés, Davi e Jeremias eram homens passivos? Sim ou não? Sim ou não? Davi, você enxerga Davi como um homem passivo? 17 anos enfrentando um cara maior que ele. Quando todo mundo não queria enfrentar, eu enfrento. Ele era passivo? Eles eram frouxos? Eles eram de passar a mão na cabeça? Eles eram incapazes de se posicionar? Eles eram mansos, pois sabiam se controlar. Quando é a hora de falar, quando é a hora de calar? A hora de falar está aqui, quando confrontam o mal. E vejam, é importante considerar isso aqui. Quando Jacó, Davi e Paulo confrontam o mal, eles não estão fazendo isso para retaliar os seus perseguidores. Eles não estão fazendo isso porque estão com o ego ferido. Não tem a ver com eles, tem a ver com o outro. Você está fazendo o que é errado, e para salvar você, para que você tenha condições de se arrepender de o que você está fazendo comigo, eu vou te dizer o que você está fazendo de errado. Não tinha a ver com eles. Eles eram mansos justamente porque não estavam preocupados com o seu ego, com o seu bem-estar. Não estavam ressentidos, não estavam querendo se vingar, estavam apenas querendo apontar o mal. Isso é muito claro no ministério de Jesus. Jesus foi o homem mais manso que existiu nesse mundo, ao mesmo tempo o ser humano mais poderoso, de tal forma que mansidão e poder coexistem na mesma pessoa. Mansidão não é fraqueza, mansidão não é passividade, mansidão não pode ser confundida com prefiro suportar tudo a criar confusão. Para mim tanto faz, desde que todo mundo fique feliz. Não quero me indispor com ninguém. Mansidão não é isso, isso é passividade. Mansidão é poder sob controle. E Jesus, manso, poderoso, coexistindo na mesma pessoa. E o mesmo Jesus
Lá em Mateus 23, vai sair zangado do templo, chateado do templo. Por quê? Porque os fariseus estavam criticando ele. E o que Jesus faz? Profere um discurso: ai de vocês hipócritas, ai de vocês isso, aquilo. Qual era o interesse de Jesus? Olha, eu vou falar aqui para vocês porque você me magoou muito. Não! O ponto não sou eu, não é o que eu estou sentindo. O ponto é que você está errado, você está fazendo algo errado, e eu vou te falar para alertar você. A mansidão fala para confrontar o mal, para pôr um limite ao mal. Eu não sei o que você está enfrentando. Qual é a sua luta? Seja no trabalho, no casamento, com algum amigo ou parente. Não se permita tolerar qualquer tipo de abuso. Não se permita tolerar qualquer tipo de violência. Seja ela física, seja ela mental. Não se permita tolerar qualquer tipo de abuso. Não sei pelo que você está passando. Eu não sei quais são os sapos que você tem engolido, mas continuar engolindo vai piorar a situação para você. A gente cresceu numa cultura em que a gente ouve: engole o choro, porque homem não chora. Engole, seja forte, seja homem, seja mulher, seja valente. E a gente aprendeu a engolir não somente o choro, mas outras coisas também. E a gente tem a incapacidade de falar: alguma coisa está me incomodando, alguma coisa não está legal. Essas brincadeiras que você faz, elas parecem brincadeiras, mas elas me machucam. A gente não fala, porque a gente não quer se indispor, porque a gente entendeu que mansidão é passividade, porque a gente entendeu que mansidão é ser fraco. E a gente diz assim: ó, Deus quer isso para mim, Deus colocou isso na minha vida. Não, Deus pode estar usando essa situação? Pode, porque Ele usa o mal para trazer o bem. Ele não faz o mal para trazer o bem, mas em meio ao mal Ele pode agir para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não se permita tolerar qualquer tipo de abuso, e continuar engolindo vai ser ruim para você. Fale de forma educada, de forma respeitosa, de forma mansa, mas dê a outra pessoa a oportunidade de saber que ela está errada e assim buscar arrependimento, mudança de vida, mudança de mente. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, quando Jesus falou de forma dura com os fariseus, Ele não estava ressentido, Ele estava preocupado com a salvação deles. Por mais que vocês sejam uma pedra no meu sapato, eu ainda me importo com vocês. Eu vou dizer para vocês essas palavras duras. Sim, eu sei que são duras, porque a minha preocupação é com você. E dê a você a oportunidade de se libertar do que você está vivendo. Fale, não tenha medo de falar. A gente tem medo de confrontar algumas coisas. A gente se ressente, não fala e vai engolindo, engolindo, engolindo. E aí isso deságua em ansiedade, depressão, estresse, afastamento. Às vezes algumas pessoas preferem se afastar, romper de vez, do que chegar e conversar e colocar os pingos nos is, ajustar, lidar. Quando é o momento de falar? Mas tem um outro momento, o de calar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 5. Quando é o momento de calar? Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é mansidão? Poder sob controle. Mansidão, poder sob controle. Como é que é a mansidão, então? Como é que os tentáculos da mansidão se envolvem nos nossos relacionamentos? Há momento de falar, há momento de calar. Mateus capítulo 5, verso 5,
momento de calar. Como assim? Vamos para o contexto. Os judeus do tempo de Jesus, eles tinham ideias bastante materialistas, militaristas a respeito do reino de Deus. Eles olhavam para os soldados romanos e os viam com suas armaduras de ferro, poderosos, bravos, corajosos. Pensavam, o Messias tem que ter esse perfil, do contrário o Messias não conseguirá lidar com esses caras. Então o Messias tem que ter um poderio militar, tem que ter força, tem que ter culhão. E aí Jesus aparece pregando sobre o quê? Mansidão. Tem coisa errada aqui. Mansidão, amar os inimigos, dar outra face. Não, aliás, gente, dar a outra face não significa virar o rosto para tomar outro tapa, porque o próprio Jesus não fez isso. Quando Jesus tomou uma bofetada do sacerdote, o que ele fez? Ele repreendeu o sacerdote. Então dar a outra face não significa dar o rosto para receber outro tapa, significa pagar o mal com o bem, outra face. Você recebeu o mal, você paga com o bem, dar a outra face. E Jesus começa a pregar essas coisas. Cara, não está certo, essas expectativas que a gente tinha em relação ao Messias não se consumaram. Será que esse cara realmente é quem ele diz que é? Não tá legal. E Jesus começa a dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que de fato Jesus quis dizer quando ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? Notem, as bem-aventuranças, 8 ou 9, depende do comentarista, as bem-aventuranças, elas seguem uma progressão, de tal forma que a próxima bem-aventurança é construída sobre a anterior, como se fossem estágios. Então, bem-aventurança 1, estágio 1, bem-aventurança 2, estágio 2, bem-aventurança 3, estágio 3, e assim sucessivamente. A primeira bem-aventurança reza o quê? Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança. O que prega essa bem-aventurança? A ideia aqui é você reconhecer que a sua condição é desprovida. Você depende da graça de Deus. Você é pecador. Você é vendido sob a escravidão do pecado. Você precisa de Deus, do contrário você não pode viver. É o mesmo que Paulo vai dizer, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu sou insuficiente, eu sou incapaz, eu preciso de Deus. Então quando você reconhece a sua condição pecaminosa, você é um humilde de espírito. Estágio 1. Estágio 2, bem-aventurança 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, você entendeu a sua condição pecaminosa, você chora, você lamenta. Paulo vai dizer, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você se lamenta. Então, você reconhece a sua condição, você chora por ela, estágio 1, estágio 2. Aí vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Lembra que eu falei? Mansidão refere-se ao relacionamento com o próximo, no trato com outras pessoas. Então, bem-aventurado os mansos é a forma como eu reajo quando outras pessoas reconhecem o meu pecado. Você está numa conversa num dia, e você diz, eu sou uma pessoa muito egoísta. Aí um dia numa outra conversa, a pessoa diz, o Renan é egoísta mesmo. Opa, peraí. Eu reconheço que sou egoísta. Não vem você dizer para mim que eu sou egoísta. Imagine a seguinte ilustração. Uma pessoa chega e diz, pastor Renan, estão falando mal de você. Se eu for manso, eu vou dizer assim, não sei o que estão falando, mas me conhecendo, acho que não estão falando nem a metade. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço quais são as minhas fraquezas. Eu reconheço quais são as coisas erradas que eu faço. Não vem você dizer para mim o que eu faço. Isso não é mansidão. Mansidão é você dizer, não sei o que falam, mas não estão falando nem a metade. A minha sábia esposa, quando ouviu isso, disse para mim assim, se os que falam de mim soubessem como eu sou, falariam muito mais. Se os que falam de mim soubessem como eu sou, falariam muito mais. Em outras palavras, mansidão ou ser manso
é deixar de viver na defensiva, sempre me preocupando com o que os outros pensam a meu respeito. Ser manso significa não reagir com ressentimento ou vingança sempre que alguém fala algo de mim. Ser manso é ter disposição para ouvir com humildade e discernir se aquilo que estão me trazendo faz sentido ou não para a minha vida. Duro isso que você falou, mas talvez o que você esteja falando se aplica a mim. Eu não concordo de imediato, mas pode ser, e vou orar a Deus para que Ele me ajude a perceber se de fato eu sou essa pessoa. Jesus não nos chamou para ganhar argumentos ou conversas. Jesus nos chamou para ganhar a terra. E a terra se dá, ganhar a terra se dá pela mansidão. Porque bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. O pastor John Ortberg escreveu um livro chamado Vem Andar Sobre as Águas. O pastor John descreve que ele foi convidado pelo grande professor Dallas Willard a participar de uma aula de filosofia. Eles foram então até a aula, o pastor John como convidado, o professor Dallas como professor. Em dado momento, um aluno questionou o professor Dallas, e era um argumento pífio, um argumento que não tinha lógica ou sentido. Mas o aluno insistiu no argumento e foi desrespeitoso com o professor. O professor, muito sábio, disse: está na hora de terminarmos a aula. Terminou a aula, despediu os alunos. Então o pastor John disse: professor, aquele aluno foi desrespeitoso, por que você não o peitou? Aliás, se o senhor pudesse responder o argumento dele, facilmente o argumento dele cairia. Então o professor Dallas sabiamente disse: eu estou aprendendo a não ter a última palavra. Eu estou aprendendo a não ter a última palavra. Jesus não nos chamou para ganhar argumentos ou conversas. Jesus nos chamou para ganharmos a terra. E isso se dá por meio da mansidão, porque bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Ser manso não é fazer valer o meu direito a todo custo. Ser manso não é exigir que as coisas sejam feitas para mim. Ser manso não é me impor sobre outros. Ser manso é não fazer valer a minha vontade. Ser manso não é considerar que os meus direitos sejam atendidos. Ser manso é não fazer exigências quanto à minha posição, privilégios, situação de vida ou possessões. Ser manso é deixar tudo nas mãos de Deus. A sua vida, a sua causa, os seus direitos, o seu futuro, principalmente quando você crê que está sendo injustiçado. Isso é mansidão. Esse é o momento em que Jacó, Davi, Paulo se calaram. Eles falaram sim, e houve um momento certo para isso, mas eles deixaram tudo nas mãos de Deus, mesmo sabendo que eles estavam sendo injustiçados. Na experiência de Jacó, eu adoro essa história, ele fala tudo o que ele tinha que falar, e se você ler o texto, ele não fala mais. Labão fala com ele, ele não responde, porque naquele momento ele decidiu limitar as suas palavras. Eu e você, nós não concordamos em nada. Quando a gente está junto, a gente só briga. Então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um espaço aqui. Eles estabeleceram ali, uma pedra, essa pedra aqui, Mispá. Você não passa, eu não passo para cá e você não passa para cá. A gente não concorda em nada, mas concorda numa coisa, que a gente precisa se manter longe. Não era o melhor do ponto de vista da reconciliação. O plano de Deus é, se possível for, vivam em paz com todos. Se possível, vivam em paz com todos. Não era o melhor, mas aquele relacionamento causou tanto mal a Jacó, que ele disse: eu preciso me afastar. Eu não posso continuar tolerando esse abuso. Então vamos colocar essas pedras aqui, esse montão de pedras. Eu não vou para cá, para aí, e você não vem para cá. E Jacó escolhe limitar as suas palavras. Não é o melhor, nunca é o melhor. O afastamento, a separação. Mas cada pessoa tem uma personalidade,
carrega um trauma, cada pessoa tem um histórico de vida, e Deus é sensível à necessidade de cada um, e cada história é diferente. Não há nenhuma história semelhante à outra, e temos que ter muito cuidado para aplicarmos tudo a todos. Romanos capítulo 12, verso 17: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, sou eu quem vai retribuí-la. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vire o rosto, vença o mal com o bem. Isso é mansidão, queridos. A melhor forma de estar no controle é deixar tudo sob o controle de Deus, porque a Ele pertence a vingança. Lembre-se que a quarta bem-aventurança diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão o quê? Saciados. Você está sendo injustiçado, você não merece o que estão fazendo com você. Deixa sob o controle de Deus. Fale, confronte. Se você não consegue, se você não tem coragem, tudo bem, Deus reconhece isso. Mas se você puder, fale de forma respeitosa, a preocupar-se com o mal que a pessoa está fazendo e com o problema que ela está fazendo para ela mesma, seguindo um caminho de morte. Preocupe-se com a pessoa e fale. Mas se você não conseguir, a melhor maneira de estar de volta no controle é se render ao controle de Deus, porque Ele vai saciar aqueles que buscam por justiça. Por fim, a fonte da mansidão. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Qualquer pessoa sabe que Jesus era diferente. Você pode não crer que Ele é Deus, mas você admite que Ele era diferente. E Jesus era diferente porque Ele era manso. O que distinguia a pessoa de Jesus era a sua mansidão. Não é o amor. O amor é a essência de Jesus. O amor é o que Ele é. Mas o amor de Jesus se evidencia pela mansidão. A mansidão era a face, o rosto visível do amor de Jesus. A mansidão, o amor é a essência, a mansidão é a evidência. E Ele disse: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando Ele disse isso, Ele estava querendo dizer que nele está a fonte de toda mansidão. Você pode não desejá-la, você pode achar que ela é para os fracos e você não quer isso para você. Ela pode não ser o seu alvo e você talvez nunca queira buscá-la. Mas quanto mais perto de Jesus você estiver, mais manso você se torna. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais manso você se torna. Maior capacidade de falar, maior capacidade de calar. Quanto mais próximo de Jesus você é manso. Jesus é a fonte de toda mansidão. Não é uma disposição da personalidade. Nossa, tal pessoa é tão gentil, ela nasceu assim, sempre foi assim. Quando era pequeno, dividia os brinquedos com todo mundo. Quando era pequeno, cumprimentava todo mundo. Não, gente, mansidão não é uma disposição de personalidade. Mansidão não é natural. Mansidão é um fruto do Espírito. E o Espírito vai produzir a mansidão em nós à medida que nós estivermos próximos de Cristo. Poder sob controle. O cavalo selvagem, treinado, adestrado, domesticado, torna-se um cavalo de competição. Essa imagem do cavalo é a imagem que nos remete
aos homens que eu mencionei. Por que Deus permitiu que você vivesse isso? Por que Deus permitiu que eles enfrentassem o que enfrentaram? Ellen White vai dizer sobre Davi, que Davi tinha algumas escórias no seu caráter, e a perseguição que ele enfrentou, ajudou a aprender algumas lições que seriam muito úteis para o reino. Deus não agiu em Saul para perseguir Davi, para fazê-lo aprender. Deus usa situações ruins para trazer algo bom, mas Ele não faz o ruim para trazer algo bom. E Davi, vivendo aquilo, aquele cavalo selvagem foi transformado num cavalo domesticado para ser o rei que ele se tornou. Paulo, corajoso, bravura, ousado. Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você é um cavalo selvagem, precisa ser domado. E eu vou, ao longo da experiência que você vai viver, agir em meio a isso, para tornar você quem você pode se tornar. E pregar o evangelho para os romanos, para os efésios, para os coríntios, para todas as pessoas. E Jacó, a mesma coisa. O significado do seu nome era agarrado ao pé do irmão, enganador, passava a perna em todo mundo, até que um dia encontrou alguém como ele, porque o ruim sempre encontra alguém pior que ele, ou pelo menos igual. E Jacó encontrou o tio que o enganou por 20 anos, que o prejudicou por 20 anos. E ao longo desse processo, dessa jornada, Jacó lutava com Deus. Gênesis 32, Jacó lutou com Deus, porque a vida inteira ele lutava com Deus, contra o seu caráter ruim. E Deus estava trabalhando em Jacó, moldando Jacó. Eu não sei o porquê você está passando por isso, e eu não sei o que Deus vai ensinar para você em meio a isso. Mas Deus está transformando o nosso caráter e permite que algumas coisas acontecem, porque tem muita coisa a ser reformada na nossa vida. Eu falo isso com muito cuidado. Você sabe que eu não penso que Deus usa o mal para fazer o bem. Deus provocou um acidente para trazer a pessoa de volta para a igreja. Eu não acredito nisso, a Bíblia também não acredita, então estamos em sintonia. Mas Deus pode usar situações como as que eles viveram para moldar, para transformar o caráter dessas pessoas. A força e o poder não são perdidos, são controlados. Permanecem ali, mas são controlados pelo poder do Espírito Santo. A água e o vento, uma ação externa. A doença, o vírus, uma ação externa. A luta, as provações, uma ação externa para controlar essa força e esse poder que você tem e que talvez esteja guardado, escondido por causa das experiências que você enfrentou ao longo da vida. E Deus quer trazer isso de volta, para que você possa ser livre, para que você possa ser leve, para que você possa respeitar a si mesmo, amar a si mesmo e conseguir enxergar a vida com outros olhos, não com olhos de sofrimento, não com olhos traumatizados, não com olhos de que a vida é assim, sempre será assim, eu vou me acostumar a isso. Eu não conheço as experiências da maioria de vocês, mas eu sei que Deus pode fazer algo em nós por meio disso. Por fim, Maquiavel escreveu um livro para aprender a governar pela força, O Príncipe. Paulo escreveu Os Frutos, para que saibamos conquistar pelo amor. E essa foi a subversão de Jesus. Ele não conquistou a coroa ou o trono pela espada, mas transformou o mundo pelo amor. Ele não dominava pela intimidação, mas servia pela mansidão. Mansidão é entender que a verdadeira força não está em vencer aos outros, mas vencer a si mesmo. Que Deus nos ajude a vivermos essa experiência de mansidão. É o meu desejo para vocês. Você pode se colocar de pé.
Obrigado pela forma respeitosa com que o Senhor considera cada um de nós. Tu sabes as coisas que eu carrego no meu coração. E obrigado porque o Senhor tem a capacidade de considerar cada um. Eu não sei como essa mensagem chegou a quem está aqui, mas eu tenho plena consciência que o Senhor conhece essas pessoas e as trouxe para esse dia e horário e local para ouvir uma palavra do Senhor. Tu sabes quão pecador eu sou, quão incapaz e insuficiente, mas a tua palavra, ela é completa, ela é plena. Ela trouxe diante de nós um padrão de mansidão, que não é a fraqueza de Maquiavel, que não é a passividade dos traumas que carregamos, que não é a indisposição de não querer agradar, mas é a mansidão que é o poder sob controle, poder que muitas vezes nos falta. Talvez muitos de nós, quando éramos crianças, a gente aprendeu a ficar quieto, aguentar calado, a gente se permitiu viver coisas das quais nós não gostávamos, só para não desagradar. E hoje talvez fomos para o outro extremo. Muitas vezes somos ríspidos, muitas vezes somos desrespeitosos, muitas vezes somos irados, muitas vezes fazemos pouco caso do que as pessoas pensam e estamos sempre tentando fazer valer o nosso direito. Coloque a gente em equilíbrio, coloque a gente num ponto onde a gente saiba falar, onde a gente saiba se calar, porque é isso que a mansidão prega. Por favor, nos ajude a viver essa experiência e continue a sussurrar aos nossos ouvidos, mesmo sendo tão teimosos como nós somos, que essa voz mansa, suave, calma e tranquila seja discernida, por mais baixa que seja, discernida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.